Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. Este canal existe para te informar da melhor maneira possível sobre os fatos da história, tentando sempre apresentar todos os lados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, conto com a sua ajuda na inscrição e nos likes. Muito obrigado a todos vocês e vamos para o vídeo. No dia 22 de agosto de 2002, assinalou-se 80 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O processo que levou o país a participar do maior conflito bélico da história da humanidade teve indas e vindas ao longo dos 2 anos anteriores. O Brasil, à época, encontrava-se sob o regime do Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, por meio de um golpe de Estado que duraria até 1945. Caracterizado pela centralização do poder, pelo autoritarismo, pelo anticomunismo e pelo nacionalismo. Este período ficou marcado por grandes realizações, tais como a criação do Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP, órgão que modernizou a administração pública federal, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e do Conselho Nacional do Petróleo, em 1938. Do Conselho de Águas e Energia Elétrica em 1939, da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, esta que se tornou um marco da industrialização do país, além da fundação da Companhia Vale do Rio Doce em 1942. As Forças Armadas eram apoiadas pelo governo por meio da modernização de seus meios e da instrução. No comércio exterior, a Alemanha e os Estados Unidos constituíam-se como os 2 principais fornecedores do Brasil. No campo ideológico, o governo se dividia. De um lado, os simpatizantes do eixo, Francisco Campos, Eurico Gaspar Dutra, Góes Monteiro e Felinto Miller. O próprio Getúlio mostrava simpatia pelos regimes adotados na Itália e na Alemanha, conforme ficou claro no famoso discurso proferido em 11 de junho de 1940. Na condição de pró-aliados, posicionavam-se Oswaldo Aranha, Vasco Leitão da Cunha, Arthur de Souza Costa, Hernani Amaral Peixoto e Joaquim Pedro Salgado Filho, dentre outros. Aqui cabe um parêntese. Os crimes contra a humanidade praticados pelos nazistas ainda não haviam sido revelados. A impressão geral era de que o nazismo e o fascismo era uma resposta à expansão do comunismo no mundo e uma inovadora forma de conciliação do capital e do trabalho. Nos Estados Unidos, segundo fontes, o próprio presidente Roosevelt havia adotado um modelo econômico inspirado nas reformas de Mussolini, o New Deal. Nessa época, no entanto, a Wehrmacht conquistava seguidas e importantes vitórias na Europa e no norte da África. No continente americano, a diplomacia estadunidense apostava na política de boa vizinhança, procurando aproximação com os países da América Latina e tendo como escopo a defesa dos mercados do continente contra a penetração do eixo. No campo cultural, a política americana aconteceu de maneira bastante intensa, com o presidente Franklin Delano Roosevelt nomeando Nelson Rockefeller para comandar ações que aumentassem a influência cultural dos Estados Unidos na América Latina, e em especial no Brasil. A equipe de Rockefeller, junto com Walt Disney, foi responsável, por exemplo, pela criação de Zé Carioca, personagem brasileiro da Disney. A balança começou a pender para os aliados a partir da 3ª reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada entre 15 e 28 de janeiro de 1942 no Rio de Janeiro. Nesta oportunidade, por meio da atuação de Oswaldo Aranha, o Brasil solidarizou-se com os Estados Unidos, que havia sido atacado pelo Japão em Pearl Harbor, e cortou relações com os países do eixo. Em seguida, no contexto dos chamados Acordos de Washington, o Brasil passou a cooperar com o esforço de guerra estadunidense. A despeito desses avanços, a neutralidade continuava a ser uma preferência nacional, até que no dia 15 de agosto de 1942, mais precisamente às 19 horas e 12 minutos, o capitão de corveta alemão Harold Schacht, comandante do submarino U-507, empurrou o Brasil diretamente para a guerra. Naquele momento, 2 torpedos disparados pelo submarino alemão atingiram em cheio o vapor Baipend, um navio de carga que levava passageiros e militares com destino a Olinda. Naquela mesma noite, o U-507 faria mais 2 vítimas, o Araraquara e o Aníbal Benévolo.
2 dias depois, o submarino, ainda no litoral nordestino, torpedearia o Itajibá e o Arará. Em 19 de agosto, dando fim à sua nefasta missão, o U-15 afundou a barcaça Jacira ao sul de Salvador. Aqui vale ressaltar que o rompimento de relações diplomáticas não equivale a uma declaração de guerra. O ato do submarinista alemão foi praticado contra um país até então neutro e contra navios de carga e de passageiros. Anteriormente, outros 15 navios mercantes nacionais haviam sido torpedeados longe do país, em zonas de guerra e com pouquíssimas baixas. Os ataques de agosto foram feitos no litoral brasileiro, ocasionando mais de 500 mortes ao longo de 4 dias e sendo encontrados muitos corpos nas praias. Assim que a notícia dos ataques foi difundida, a comoção que tomou conta da população foi ampliada pela publicação de fotos e relatos dos sobreviventes, tais como o do capitão do exército Lauro Montinho Reis, passageiro do Baipende. Em muitas cidades ocorreram passeatas, muitas organizadas pela União Nacional dos Estudantes, protestos e depredações de estabelecimentos comerciais pertencentes a imigrantes vindos de países que faziam parte do eixo. No Rio de Janeiro, então capital, uma grande manifestação dirigiu-se ao Palácio Guanabara, residência oficial do presidente da República, e ouviu de Getúlio Vargas: "A agressão não ficaria impune", e não ficou. No dia 22 de agosto de 1942, após uma reunião ministerial de cerca de 1h30, o Brasil declarava assim guerra à Alemanha e à Itália e entrava oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Em novembro de 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e soldados de diferentes partes do país foram convocados para formar um corpo de aproximadamente 25 mil militares, comandados pelo general Mascarenhas de Moraes. Esses soldados ficaram conhecidos pelo nome de pracinhas. Ao contrário de que muita gente pensa, o envio de soldados brasileiros não foi uma imposição dos Estados Unidos, mas surgiu de uma demanda interna do próprio governo brasileiro. Apesar disso, a participação do Brasil na guerra encontrou a oposição dos aliados, que temiam a pouca preparação dos soldados brasileiros. Os pracinhas foram integrados com o 5º Exército Americano e atuou nos combates no norte da Itália. A princípio, o exército brasileiro mostrou-se mal preparado e equipado para a guerra. Isso ficou evidenciado logo nos primeiros combates, no qual os brasileiros sofreram pesadas baixas contra os alemães. Lembrando que os alemães eram mais preparados e experientes que os brasileiros e contavam com defesas altamente fortificadas. Após ser reequipado e passar por um novo treinamento com soldados americanos, o exército brasileiro foi lançado novamente à batalha e teve participação na Batalha de Monte Castelo, cuja conquista foi realizada em fevereiro de 1945. Outras participações do Brasil na guerra ocorreram em Castel Novo, Montese, Fornovo de Taro e etc. Ao final da guerra, a atuação brasileira havia resultado em 454 soldados brasileiros mortos em combate. Com a ocupação aliada em determinadas partes da Europa, o exército brasileiro recebeu o convite para auxiliar na ocupação da Áustria, porém o comando militar do Brasil rejeitou o convite. Passados os tormentos da guerra, uma outra luta aguardava os pracinhas, agora em tempos de paz. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial traz o orgulho da vitória contra o nazifascismo e a tristeza por uma reintegração difícil que se estendeu para além do pós-guerra. As associações de ex-combatentes e os monumentos que se criaram pelo país, cada um ao seu modo, constituíram-se num importante apoio para a preservação das lembranças coletivas sobre este período. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.